O Jamil Chad estava num programa do Datena, acabei de ver aqui, ó. Alô, alô, Brasil. Vamos ver isso aqui rapidinho. O chat da live deles. O que o Trump disse ontem foi fake news. A situação pode ficar complicada de uma maneira que não tenha mais volta. Mas o Jamil acompanha tudo de perto, ele fala com vocês aqui da Rádio Nacional. Pois não, Jamil? Datena, bom dia a todos. Olha, você tem toda a razão, as coisas podem ficar ainda mais complicadas. Primeiro, por conta dessa declaração de ontem do Donald Trump, dizendo que tinha negociado, estava negociando. Depois ele mudou durante o dia, viu, Datena? Ele disse que, na verdade, ele estava dando mais 5 dias para aquele ultimato que ele tinha dado no sábado de 48 horas. Mentira sobre mentira. Mentira sobre mentira, exatamente. O Irã, como você bem falou, chamou isso de fake news, disse que não tinha contato nenhum. Pior, o governo de Israel falou, para nós não mudou nada, continuamos atacando, e de fato foi isso que Israel fez, continuou atacando de uma forma absolutamente como se a declaração de Trump não tivesse existido. Naquele momento, ontem, quando Donald Trump fez aquela declaração, o petróleo caiu para baixo dos $100, caiu 13% em apenas uma hora. Mas, olha, é aquela história, né? Quem mente acaba afetando a sua própria credibilidade. O que aconteceu hoje, o petróleo voltou a subir, óbvio. Né? Não há nenhum tipo de confiança, nenhum tipo de respeito, porque é dito pela Casa Branca neste momento. E aí o petróleo volta a subir acima de $100 mais uma vez por mais um dia. E, Datena, como você falou, abrir o Estreito de Hormuz. Bom, não vai ser com chave. A negociação que ele propôs, pelo que eu sei aqui dos negociadores, foi absolutamente rechaçada, porque ele disse para o Irã, basicamente, o seguinte: vamos controlar de forma conjunta esse estreito. E o Irã está dizendo, bom, por que conjunta? Você faz parte aqui do território? Tem um território americano que toca no Estreito de Hormuz? Obviamente que não. E aí volta aquilo que eu estava ouvindo agora, o Boulos falando, você está falando, obviamente, de violações sobre violações de soberania de vários países. O que preocupa, além de tudo isso, e essa parte americana, o que preocupa é algo que você já vem citando nos últimos dias, Datena. Será que nós estamos falando de uma guerra mundial ou não? E aí, ontem pela noite, o Zelensky, na Ucrânia, disse o seguinte, que o governo da Rússia, que ele teria provas absolutamente, segundo ele, contundentes de que o governo da Rússia estaria ajudando o Irã com inteligência, tanto no que se refere aos ataques como na defesa. Ou seja, se isso for verdade, Datena, nós estamos falando, sim, de uma guerra que envolve, pelo menos já, 2 grandes potências, Rússia e Estados Unidos. Enfim, essa é a versão, pelo menos, neste momento, do Zelensky. A verdade é que a resistência do Irã e a inteligência no que se refere aos alvos e também à defesa do Irã tem surpreendido muita gente. Olha, eu não sou nem inteligente e nem tenho informações... Datena e Jamil Chad, que dupla, hein, gente? Vamos pingando! Privilegiadas, ainda mais de guerra, que está lá do outro lado do mundo, mas é numa economia globalizada, num mundo globalizado. Mas eu sou observador. Há muito tempo que eu estou falando, não é possível... que, de repente, o Irã tenha toda essa resistência aí que os americanos não esperavam. De graça não é. Eu já desconfiava de ajuda da Rússia. E não só de inteligência, porque eu não sei onde é que a Rússia, não sei onde é que o Irã está arrumando tanto míssil assim para atacar Israel. E míssil que passa pelas defesas do Domo de Ferro, defesas altamente especializadas em tecnologia, e estão passando. Inteligência é aí. Que os mísseis atirados pelo Irã, eles estão não só com a projeção de lançamento, mas com base de informações de inteligência que burlem esse Domo de Ferro ou qualquer outra defesa preparada pelos israelenses e pelos americanos. Não era frequente. Daqueles ataques anteriormente, não existia isso, que os mísseis eram interceptados na metade do caminho, drones interceptados na metade do caminho, já não são. Outra coisa, míssil com alcance que teve quase pegando uma base britânica a 3, 4 mil quilômetros de distância, não se sabia que o Irã tinha. Era do Irã mesmo esse míssil? Quem é que garante que era do Irã? E outra coisa, mais além, se a Rússia está participando, só a Rússia que tem interesse em participar, será que a China já não entrou nisso com inteligência?
Será que a China já não está participando? Será que Coreia, eu não sei se tanto, mas a China, que tem informações cibernéticas de guerra virtual importantíssimas, será que a China já não está participando disso também? Então a gente pode estar diante já de um conflito global, porque o Irã passou de uma posição defensiva para o ataque. E se está atacando é porque tem gente ajudando o Irã a atacar, porque senão não atacava. Me parece uma coisa meio óbvia, não precisa ter inteligência e nem ser expert em militarismo para você ver que tem alguma coisa fora da curva aí, não, Jamil? Sem dúvida, Datena, tem um outro aspecto dessa história que, obviamente, é o que o Irã representa para o abastecimento da China, né? É absolutamente estratégico. Então, não é estratégico para os Estados Unidos o abastecimento do Irã, mas é sim para a China, ou seja, é um canal absolutamente fundamental para o crescimento da China, não nos próximos 3 meses, nas próximas 3 décadas. Então, tem muito em jogo nessa guerra. Quando a gente fala, às vezes, não, o Catar, os Emirados Árabes, etc. Não, é muito maior. Existe, inclusive, uma teoria, Datena, de que Donald Trump lançou essa guerra não por conta dos ayatolás ou dos mísseis iranianos, nada disso, mas uma forma de começar a encurralar a China, de começar a secar os abastecimentos de energia e de questões absolutamente estratégicas O maior para a China. consumidor de petróleo do Irã, a China. Exato, exato. Então, você não está aqui tratando apenas de uma questão, vamos dizer assim, regional, apenas localizada. Esse é um aspecto. O outro aspecto que a gente tem ouvido muito aqui na ONU é o seguinte: se esse é o jogo que está sendo jogado, na verdade, essa guerra, Datena, ela questiona e, na verdade, ela determina e testa a credibilidade dos Estados Unidos. Se houver algum tipo de derrota, patino, vai patinar ou não conseguir atingir os seus objetivos, a pergunta que vai ficar é a seguinte: aquele plano, a doutrina Donroe, hegemonia no século XXI, etc., aquilo ali se sustenta ou não? Ou Donald Trump vai ter que recuar e dizer, bom, vou ter que compartilhar o mundo com outros, porque eu não tenho essa supremacia que pelo menos eu achava que tinha. Agora, se ele, obviamente, sair exitoso dessa guerra, nós aí temos, sem dúvida nenhuma, anos de enfrentamento direto entre essas superpotências. É algo muito parecido com o que aconteceu nos anos 50, Datena, com o estreito no canal do Panamá, no fundo. Não com os Estados Unidos, mas com os britânicos e os franceses. Cuba também, exatamente, nos anos 60. Então, são aqueles momentos da história que definem, basicamente, uma ordem internacional. E é isso que nós estamos vivendo. Eu tentei fazer o braço de ferro que eu queria provar para ele, de uma maneira simples. Você, por exemplo, abre a imagem, o braço de ferro. Eu vou ganhar do Agostinho, porque eu sou mais forte do que ele. E aí, mas se o Calixto entra do outro lado e segura o braço dele e vem contra mim, o que é bem provável que aconteça, eu perco. Então, se de repente tem alguém auxiliando o Irã, os Estados Unidos já não são tão fortes. A coisa mais grave de tudo isso é um presidente americano brincar com a saúde do mundo, não é? Quando ele passa uma fake news. Quem mente, né, mente não só para o mundo, para o Irã, para o mundo, para Israel, enfim, para o mundo inteiro, mas para o povo dele mesmo. E se a maior autoridade do planeta, que está em cima do maior exército do mundo, da maior potência nuclear do mundo, não sei, perde Obrigado, o Gil vovó. para a Rússia, mas Obrigado, é mais poderoso. Cassirene. É o país mais Obrigado, poderoso do mundo. gente. Se essa Vambora, autoridade turma. mente, qual é a credibilidade que nós temos na Sempre segurança mundial? É difícil Exato. você acreditar num cara que pode, sei lá, daqui a pouco ele não mandou fazer exame no Biden para ver se o Biden estava com Alzheimer ou não. Eu acho que já está na hora de examinarem a saúde mental do Trump, porque ele está acabando com o mundo, inclusive brincando com fake news no meio de uma guerra que pode ser eu não digo a destruição do planeta, mas o caminho de. Será que eu estou falando alguma bobagem ou tem gente que já começa a questionar isso? Tem muita gente questionando isso, Datena. E olha, tem uma simetria muito grande entre o Irã e os Estados Unidos no seguinte sentido: para o Irã, basta resistir que eles ganham.
né? Eles não precisam ocupar um outro território, eles não precisam invadir um outro país, não é nada disso. Basta eles resistirem. Esse é o objetivo. E, ao resistir, se daqui a pouco, do outro lado, falar, bom, vamos fazer um acordo aqui porque nós não conseguimos derrubar aquele governo, e aqui eu não estou defendendo o governo iraniano, não é isso, não é essa a questão, mas se o governo iraniano resistir, ele vem... Definitivamente o Jamil Chad não é um entusiasta do governo iraniano, tá? A questão é o carniceiro que é o Donald Trump. Seu. E aí, vamos, gente, vamos como pingando. Fica a credibilidade daquele grande líder mundial, etc. Com a credibilidade que eu tenho, Datena, de fazer um acordo com uma pessoa que eu não sei se ela vai amanhã desfazer aquele acordo. Se, na verdade, aquela assinatura dele, que é enorme, né? Todo mundo já viu aquela assinatura gigantesca dele naqueles papéis, aquilo ali vale alguma coisa ou não? Essa é a pergunta que o mundo inteiro se faz. O mundo inteiro, inclusive os americanos, que começam a questionar, já estão questionando a guerra, que ele não provou até agora por que os Estados Unidos estão em guerra. Ele não provou para o povo americano. Tá? E ele começa a ser questionado dentro do próprio país. Se questionarem a sanidade dele, aí pode ser até bom para o mundo. Eu já estou começando a desconfiar que o cara é muito mais do que um déspota, um ditador. Acho que ele é meio xarope mesmo. E colocar um arsenal desse tamanho num cara desse é complicadíssimo. Já viu algo mais? Olha, só uma última, na verdade, avaliação dessa, vamos dizer assim, eventual derrota de Trump. O que aconteceria? Porque a gente conhece o Trump vencedor, né, Datena? Mas e o Trump derrotado? O que ele seria capaz de fazer? Meu Deus! E aí também, exato, e aí a grande preocupação, inclusive de diplomatas aqui, da seguinte, será que ele vai inventar alguma pirotecnia, por exemplo, na América Latina? Não, E porque aí... o sistema americano já está preparado para se defender do próprio Trump. Né? Tem um sistema de governo que Tomara. eu espero que sim, que quando, de repente, o presidente começa a perder a credibilidade, as ações dentro do país, fora não, porque a maioria dos americanos nem sai do país, eles são americanos mesmo, literalmente, não viajam e tal. Mas quando a paz interna é ameaçada, aí sim, ele pode ser parado por ele mesmo. Jamil, bom dia para você, prazer te ouvir. Estava pensando aqui, esse negócio da falta de credibilidade do Trump está com cheiro de que quem vai pagar a conta vai ser Cuba. Porque é o seguinte... Não esquece, não é só Cuba, nós podemos pagar a conta. Cuba ele não tem nem necessidade de atacar Cuba. Cuba se renderá normalmente, porque Cuba não tem como se defender dos Estados Unidos. O que fizeram com Cuba foi simplesmente sufocar Cuba depois daquela ação do Khrushchev, de botar mísseis ali a 150 quilômetros, mísseis nucleares a 150 quilômetros de Miami e de qualquer cidade americana, pertinho ali dos americanos. Cuba é o que menos interessa aos Estados Unidos. Nós temos que nos preocupar com o nosso umbigo. Enquanto a gente fala de Cuba, o cara está de olho nas nossas terras raras aqui. O Brasil é o principal ameaçado desse país todo, que é o mais rico de todos eles. Entendeu? E geopolítico, da questão geopolítica, o Brasil é fundamental, mas fundamental para os americanos. Então, nós é que temos que estar preocupados. É claro que humanitariamente com Cuba, mas Cuba já está dominada pelos americanos a partir do momento em que ele corta o suprimento de petróleo para a ilha. E a ilha está com um apagão todo dia. E pronto, acabou. Ali já é um assunto resolvido. Não precisa nem de invasão. Agora, eu estou insistindo com as autoridades que eu estou entrevistando de saber qual é o papel dos americanos, qual é o papel do Trump em relação ao Brasil. Inclusive, militares brasileiros, ministros de defesa do Brasil, estão preocupadíssimos com essa ação americana, inclusive com o Brasil, e eu tenho a impressão que isso é comentado aí nos meios internacionais, ou estou enganado, Jamil? Sempre, Datena, e de fato o Brasil é colocado como a joia da coroa. Né? Ou seja, se você vai buscar uma hegemonia na América Latina, não adianta você ter hegemonia na Argentina, no Peru, no Equador, lá, e manter, vamos dizer assim, o território brasileiro fora do seu alcance. Aquela questão, né? Toda autonomia será castigada. Essa é basicamente a versão dos americanos. A autonomia é o que nós queremos ter, justamente no Brasil, na verdade, qualquer país.
Mas o que o Boulos falou para você aí na entrevista também é verdade. É dramático quando internamente existe uma força política que quer usar justamente essa pressão externa para chegar ao poder, sendo que, para chegar ao poder, o preço disso vai ser abrir mão da sua própria soberania. Sim. Então, é dramática essa história. E sim, há uma grande preocupação em relação à eleição no Brasil no segundo semestre, sobre o que pode ser uma ingerência americana. Essa ingerência pode Obrigado, ser Marcia. do Vamos, próprio Donald gente. Trump? Pode, mas ela pode ser muito mais sofisticada. Ela pode ser pelas big techs, ela pode ser por várias formas de você divulgar desinformação, para você influenciar numa eleição de várias formas. Não precisa ser um tweet ou uma postagem de Donald Trump. Pode ser caminhos paralelos que a gente sabe que pode ter um impacto grande. Um caminho paralelo que tem preocupado muita gente no governo é um acordo entre o estado de Goiás e o governo americano por terras raras. Calma aí, as terras não são da União? Como é que o governo de Goiás pode fazer um acordo bilateral entre um estado da federação, oferecendo, basicamente, por exemplo, o mapeamento das terras raras do estado de Goiás? Obviamente, isso faz parte de uma anomalia muito, muito grande. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!